Existem 3 formas de você administrar a mudança. Segundo Brown, você reage à mudança, você se antecipa à mudança e você cria a mudança. A empresa que reage à mudança, ela se comporta como um goleiro que na hora do pênalti, ele fica parado no meio do gol. Ele espera o batedor definir como ele vai bater na bola para que ele reaja. Isso tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem maior é que ao reagir à mudança, ela vai saber para onde a mudança aconteceu e aí ela consegue decidir para onde ela vai. A desvantagem é que a mudança pode ser rápida demais e o tempo de reação da empresa, o tempo de reação do teu escritório de advocacia pode não ser o mesmo da mudança. E aí a mudança vai chegar antes do seu escritório. A mudança vai chegar antes da reação que você vai ter para tentar acompanhar essa mudança. Veja o exemplo em tela. A Apple com o iOS, o sistema operacional lá da Apple. Ele foi o que primeiro ganhou o mercado. E aí veio o Android, que é um sistema operacional, né, aberto, mas desenvolvido por várias empresas. A principal delas é o Google, né, como um dos maiores desenvolvedores. Bem, e a empresa que reage à mudança? Ela tem que ficar atenta à velocidade da mudança. E no caso da empresa que se antecipa à mudança? A empresa que se antecipa à mudança funciona como aquele goleiro que na hora do pênalti ele escolhe um canto e pula antes da batida do jogador. Isso tem vantagens e também tem desvantagens. Ele pode escolher o lado certo e chegar antes da bola. E aí ele vai fazer a defesa. Mas ele também tem um risco. Ele pode escolher o lado errado e ir para um outro local que a mudança não está acontecendo. A mesma coisa funciona para o escritório de advocacia. Você já parou para pensar se no mercado em que você está, na cidade e você está, é uma cidade inteligente que pode estar aí fomentando um mercado de diversos startups? Você já parou para pensar, jovem advogado, que isso pode ser sim um nicho a ser explorado? Essa parte do direito digital? Imagine, nós temos uma lei nova, né? A lei aí de proteção dos dados pessoais, e essas startups muitas vezes estão sendo criadas por pessoas que não estão atentas a essa nova lei. E esse nicho pode ser um nicho espetacular para você explorar como um jovem advogado, ou até mesmo você, jovem advogado, que já não teve êxito num determinado ramo que você escolheu e agora está procurando mudar o ramo. Pense que isso pode ser uma oportunidade para você explorar. O que eu avaliaria se eu estivesse no seu lugar? Eu avaliaria se no local, na cidade que eu estou, ela é uma Smart City, né? Uma cidade inteligente. Há até prêmios, né, que a própria Microsoft atribui às cidades inteligentes, entre outros aí da iniciativa pública também. Se a sua cidade for uma cidade que tiver esse viés, ou o prefeito, o secretário de educação, de inovação, né, de infraestrutura, de economia, estão todos dentro dessa cultura de cidade inteligente, você pode se antecipar à mudança e ser esse advogado que vai ser o primeiro a aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse nicho. Eu sempre tenho em mente uma empresa que a gente vai usar muito como exemplo mais adiante quando a gente for falar sobre inovação, que é a 3M. Na 3M, 25% de tudo que eles vendem no ano advém de produtos que têm apenas 4 anos de vida.
4 anos de vida. Isso força com que a empresa, que tem aí um portfólio de 50 mil produtos, ela tenha como uma ordem sacrossanta, praticamente, de que a inovação e que a antecipação à mudança é o que ela precisa fazer. Bem, uma outra forma de gerenciar a mudança é criando a mudança. A melhor maneira de prever o futuro é você criar a mudança. Isso é uma frase de um grande escritor, de um grande autor do mundo dos negócios, que é o Peter Drucker. Eu falo Drucker porque o sobrenome dele é holandês, né? Não é americano. Algumas pessoas acabam falando Peter Drucker, como se fosse um nome americano. Bem, a empresa que cria a mudança, ela funciona como aquele goleiro que não só defende, mas que também faz gols. E aí um grande exemplo é a Apple. Veja esse gráfico, o caminho que a Apple trilhou desde a volta do seu fundador, em 1996, Steve Jobs, que tinha sido demitido da própria empresa que ele criou e que depois de abrir o mercado, ele acabou tendo que sair devido até ao próprio comportamento dele, né? E ele acabou saindo da empresa. E a Apple é essa empresa que até chegar ao posto de maior empresa do mundo, ela trilhou em várias fases da sua vida, gerenciando a mudança, reagindo, se antecipando ou até mesmo criando a mudança. Como no caso do iMac, o computador tudo em um, que ela desenvolveu um design. Eu acho maravilhosa essa história, porque tinha gente que tinha um computador porque ele era uma peça de decoração, de tão bonito que ele era, né? E colocava até na sala. E aí depois ela criou o eBook, né? Que é um notebook de companhia, mas aí ela veio com uma mudança que revolucionou o mercado musical, que foi o iPod. Você tinha ali a música, né, de uma forma mais ágil do que era o Walkman, né, mais leve para você usar. E aí veio o iTunes, que simplesmente transformou o mercado da música. Antigamente você tinha que comprar o DVD, e agora você tinha a opção de escolher de um CD, de um DVD, apenas a música que você mais gostava, não precisava comprar o CD todo. E aí outros movimentos, né? Quando ela se alinhou numa parceria da Intel e anunciou o iPhone, que é o celular mais vendido do mundo, mas ainda com grandes possibilidades de explorar o mercado aí a ser mundial, né? Mas com aquele cuidado das marcas chinesas que estão chegando aí, né? Bem, tem também aí a chegada do iPad, e aí tem uma interessante, é interessante eu falar um ponto. Muita gente pensa que a Apple criou o iPad, mas na verdade não. O iPad, ele já existia, né? O tablet, na verdade, ele já existia 10 anos mesmo antes da Apple lançar o iPad. Só que ele não teve um sucesso mercadológico. Esse sucesso mercadológico veio com a Apple, que conseguiu identificar ali no cliente o que é que de fato ele queria ter num tablet, e o que é que de fato ele queria, como de fato ele queria usar. E aí, em 2010, a Apple ultrapassa a Microsoft como a maior empresa de tecnologia do mundo, sendo que em agosto de 2011, ela, pela primeira vez na história, ela chega ao posto de maior empresa do mundo em termos de ações negociadas no mercado, né, mundial, né, global. O valor total de ações dela chegou a mais de 339 bilhões de dólares. Na oportunidade, veja bem, a cultura da Apple era tão fenomenal, ainda, que mesmo o Jobs,
que era o fundador, que voltou para salvar a Apple, fazendo até um movimento inesperado de se juntar com a Microsoft, ele teve que sair da empresa por motivos de saúde, mas deixou o Tim Cook como responsável pelo dia a dia da operação da Apple. E mesmo ele saindo, ele sendo o grande visionário, a Apple não sofreu com isso. Continuou sendo uma empresa que gerencia bem a mudança. Então perceba, jovem advogado, você tem que saber reagir à mudança, você tem que saber se antecipar à mudança e você tem que saber criar mudança.